Ciência e Saúde fruto 647 Ataque do mal de que eu padecia. Abri o livro pela primeira vez e, mais ou menos no meio, encontrei um parágrafo que me atraiu a atenção. Li e reli o mesmo parágrafo por quase 2 horas. Quando a campainha soou para o chá, fechei o livro e nunca esquecerei a percepção que tive do novo céu e da nova terra. Todas as coisas que eu podia ver na natureza pareciam ter sido lavadas e limpas. As flores, que eu sempre amara tanto e que desde minha infância me haviam contado tão doces histórias, agora me falavam do tudo em tudo. Os corações de meus amigos pareciam mais amáveis. Eu havia tocado a orla da veste da cura. Nessa noite, jantei, esquecida dos preparativos que havia feito para enfrentar meu sofrimento, e ao começar o dia seguinte, senti-me mais do que nunca com vontade de trabalhar. Desde que fechei o livro Ciência e Saúde, após lê-lo pela primeira vez, nunca mais consegui encontrar o parágrafo que havia lido e relido tantas vezes. As palavras pareciam ter se apagado de minha memória, mas minha alegria não conhecia limites, porque eu havia encontrado a pérola de grande valor. Pela leitura contínua do livro, fiquei inteiramente curada, e há 14 anos não tenho um só dia de sofrimento físico. Senhorita L.M., Home, Nova York, Estados Unidos. Surdez e hidropisia curadas. Eu era surda desde a infância. Sofria intensamente depois de comer, e a hidropisia era outro de meus males. Isso e a tuberculose levaram um médico a dizer: estou perplexo, jamais vi caso igual ao seu. Encontrei uma amiga que havia sido curada pela ciência cristã e que me disse: experimente a ciência cristã. Arranjei um exemplar de Ciência e Saúde e, em 3 semanas, fiquei inteiramente curada. Senti-me reanimada. Parecia que os braços de Deus estavam em redor de mim e me cingiam. Tive a impressão de que o céu havia descido à terra para mim. Pode alguém admirar-se de mim em Ciência e Saúde 648 frutos dizível gratidão por minha cura, depois de haver eu experimentado 5 anos de sofrimento. A.B., Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Agradecida por muitas bênçãos em 1894, comecei o estudo da ciência cristã. Nessa época, eu necessitava muito de sua verdade curativa. Durante vários anos, eu havia sido uma semi-inválida, sem esperança alguma de recuperar a saúde e de voltar a ser forte. Anos antes, eu havia sofrido uma operação, e dela me resultara uma peritonite. 3 anos antes de estudar Ciência e Saúde pela Sr.L., quase nunca estive livre de dores de cabeça, que eram causadas pela fraqueza e pelo estado doentio de meus órgãos internos. Na ocasião em que comecei o estudo da ciência cristã, estava tomando 5 espécies de remédios. Comecei a ler Ciência e Saúde e não pedi nenhum tratamento, pois pensava: se isto é a verdade, serei curada. Se não for, poderei descobri-lo e então nada quero ter que ver com isto. Tornei-me discípula devota, e gradativamente meus males corpóreos me abandonaram. Fiquei livre. Daí em diante, faz quase 10 anos, nem meus 2 filhos nem eu mesma temos tomado remédio algum. E com a nossa compreensão da verdade temos sido capazes de enfrentar e superar qualquer sugestão de doença. Eu era membro devoto de uma igreja ortodoxa, mas, à medida que avançava em anos, comecei a pôr em dúvida minhas crenças e não pude encontrar resposta satisfatória para minhas perguntas. Fiquei descontente, e por fim deixei de frequentar a igreja. Não podia aceitar o conceito sobre Deus que ali ensinavam, e minhas amigas acabaram considerando-me uma ateia. Assim permaneci até que vim a conhecer Deus tal como ele é revelado em Ciência e Saúde, e então todas as minhas perguntas foram respondidas. Na minha juventude sempre havia orado ao Deus que minha mente havia concebido, e quando as sombras da doença, Ciência e Saúde fruto 649 da dor e da morte desceram sobre minha família, orei como só podem orar aqueles que sabem que, se ele não ajudar, não há quem ajude. Mas minhas orações ficaram sem resposta. Então fechei a Bíblia, dizendo: há um erro em alguma parte, e talvez um dia venha a descobri-lo. Só aqueles que conhecem o estado de espírito em que eu me encontrava, podem compreender a alegria que me invadiu quando, através da ciência cristã, comecei a conhecer Deus e minha relação para com Ele. Muitas provas do poder curativo da verdade e do divino cuidado protetor enchem o pensamento. 7 anos atrás, quando nos achávamos num país distante, onde a ciência cristã ainda era desconhecida, minha filhinha voltou da escola, certa manhã, dizendo: mamãe, estou com sarampo.
20 meninas estão de cama e tenho medo que também me metam na cama. Tinha o rosto, as mãos e o peito cobertos de uma erupção vermelho escuro, a garganta lhe doía e os olhos estavam inflamados. Começamos imediatamente a fazer nosso trabalho segundo a ciência e, à noite, quando deixei a menina à porta do colégio, ela estava com o rosto claro, os olhos brilhantes e todo o medo estava destruído. Isso foi o fim da doença. FMP, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Experiência feliz por amor e gratidão a Deus e a Sr.Ag, a intérprete dos belos ensinamentos de Jesus. Quero contar alguns dos benefícios que recebi da ciência cristã. Faz pouco mais de um ano que a ciência me encontrou em deploráveis condições físicas e mentais. Tive padecimentos que datavam de muitos anos, um mal crônico do estômago, uma moléstia aguda dos olhos, que se havia tornado quase insuportável devido ao medo constante de perder a visão, desgraça que havia atingido minha mãe, e, há 25 anos, era portadora de uma hérnia muito dolorida. Esses males, adicionados a uma situação infeliz no meu lar, ciência e saúde 650 frutos, deixaram-me muito acabrunhada. Eu havia perdido inteiramente a crença no Deus todo misericordioso, e não sabia para onde volver-me em busca de auxílio. Nessa ocasião, tive conhecimento da ciência cristã, e nunca esquecerei o momento sublime em que percebi que um Pai que a todos ama está sempre comigo. Todas as tristezas e todas as preocupações foram esquecidas e, depois de 4 semanas de leitura de ciência e saúde, todos os meus males haviam desaparecido. Sou hoje uma mulher saudável e contente. Tudo isto ocorreu no curto espaço de um ano, e é meu desejo sincero tornar-me cada vez mais digna de ser chamada filha de Deus. Dou este testemunho como prova de minha gratidão cheia de amor pela compreensão que adquiri dessa gloriosa verdade. Sr.ARJ, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Um socorro sempre presente. Faz um ano que comecei a ler ciência e saúde, e agora procurarei descrever o que o conhecimento de seus ensinamentos fez por mim. Meu estado era então muito precário. Os olhos, que desde a infância me haviam causado grande tribulação, me doíam muito. No meu país natal eu tinha sido tratado por alguns dos melhores especialistas de olhos e, depois de vir para os Estados Unidos, mediquei-me muito e usei óculos durante 4 anos. Também sofria de catarro, contra o qual havia tomado muitos remédios, sem ficar curado. Além disso, eu era fumante inveterado e fazia uso do fumo em muitas formas e quase constantemente. Tinha perturbações cardíacas em consequência do fumo e fazia uso abundante de bebidas alcoólicas. Quem me trouxe aquilo que agora tanto prezo, foi um corretor de livros. Eu lhe disse que, por causa de meus olhos, ver-me-ia forçado a abandonar meu negócio. Então ele me contou que havia sido curado de câncer mediante ciência e saúde fruto 651 tratamento pela ciência cristã. Mostrou-me um exemplar de ciência e saúde, o qual apresentava indícios de muito uso, e depois de haver me afirmado que, se eu fizesse a minha parte, seria curado de todos os meus males, mandei vir um exemplar desse livro. Meu restabelecimento foi muito rápido, porquanto, após haver lido o livro apenas durante 3 semanas, fiquei completamente curado do vício de fumar. A propósito desta cura, devo dizer que ela não exigiu nem sequer uma resolução de minha parte. Eu estava fumando um charuto, enquanto li a ciência e saúde, quando todo o desejo de continuar a fumar me abandonou, e desde então nunca mais tive desejo de usar fumo, sob qualquer forma. Em seguida, foram meus olhos que manifestaram a influência do novo conhecimento que eu havia adquirido, e em breve estavam tão melhores que podia ocupar-me de meu trabalho com facilidade e já não precisava usar óculos. Hoje, meu coração está normal, o catarro desapareceu inteiramente e já não sou dado ao uso de bebidas alcoólicas. A ciência cristã deu prova de ser um socorro sempre presente, não só no superar males físicos, mas também nos assuntos comerciais e na vida diária. Também fez-me vencer uma grande sensação de medo. A Bíblia, que eu olhava com desconfiança, passou a servir-me de guia, e o cristianismo veio a ser uma doce realidade. Porque o livro-texto da ciência cristã tem sido, de fato, uma chave das Escrituras, e vem fazendo com que as páginas do Evangelho transmitam uma doce sensação de harmonia.
A.F. Sioux City, Iowa, Estados Unidos. Venci da grave doença dos olhos depois de ter ouvido de um púlpito cristão referências desdenhosas à ciência cristã. Resolvi assistir a um dos serviços religiosos que ela realizava, para formar minha própria opinião sobre ela. Desde a infância, tinha sido devota à minha igreja, e assim que atingi idade suficiente, Ciência e Saúde 652 Frutos, sempre participei nas suas atividades. Como sentisse que era meu dever assistir a todos os serviços religiosos que se realizavam na minha própria igreja, aproveitei para frequentar as reuniões da ciência cristã realizadas às quartas-feiras à noite. É com gratidão que digo que minha primeira visita não foi a última, pois compreendi imediatamente que essas pessoas não só pregavam o cristianismo, mas também o punham em prática e o viviam. Nessa época, eu usava óculos e já os vinha usando fazia 16 anos. Às vezes, sofria dores intensíssimas, e nessa fase do sofrimento havia consultado um especialista após outro. Todos me davam quase um mesmo conselho. Cada um recomendava o máximo cuidado e receitava lentes, as quais por algum tempo pareciam aliviar-me. Nenhum deles tinha qualquer esperança de que minha visão pudesse algum dia ser restabelecida, e todos diziam que a deficiência já existia desde a minha infância e que, com o tempo, eu viria a ficar cega. A ideia de ficar cega muito me entristecia, mas procurava suportá-la com resignação cristã, pois pensava que Deus havia achado justo afligir-me. Mas desde que aprendi que Ele é um Pai amoroso, que dá somente o bem, lamento havê-lo alguma vez culpado de minha aflição. Não recebi tratamento algum, mas li Ciência e Saúde e meus olhos ficaram curados, vindo eu a deixar de usar os óculos. Não posso encontrar palavras para exprimir meus agradecimentos à nossa cara líder, cujos ensinamentos me fizeram recuperar a visão. Posso dizer em verdade, eu era cega, e agora vejo. Graças a uma compreensão da verdade, verifiquei que a minha vista é perfeita, tal como me foi dada por Deus. Senhorita B.S. Wilmington, Carolina do Norte, Estados Unidos. Testemunho proveniente da Irlanda é com um coração cheio de amor e gratidão para com Deus e a nossa cara líder, que enviou ao nosso campo este teste Ciência e Saúde Frutos 653 Munho. Nunca fui uma menina forte. Sempre fui sujeita a resfriados e a calafrios, e durante toda a vida sofri de sensibilidade da garganta. Há 7 anos, fui acometida de grave ataque de febre reumática, seguido de 2 outros menos graves. Estes me deixaram toda sorte de males, tais como fraqueza, prisão de ventre crônica e vários outros, de modo que, com esses padecimentos, minha vida era a miúde um fardo para mim, e eu pensava que nunca mais encontraria alívio ou recuperaria a saúde. Havia também perdido todo amor a Deus e toda a fé nele. Não podia aceitar um Deus que, como eu então acreditava, mandava doença e aflições a seus filhos, como um meio de atraí-los a si. Era esse o meu estado mental e corpóreo quando a ciência cristã me encontrou. Uma amiga querida ao ver meu sofrimento mostrou-me a verdade, embora a princípio eu não acreditasse que pudesse haver cura para mim. O Deus dos cientistas cristãos parecia ser aquele que eu havia andado procurando durante toda a minha vida. Comecei a ler Ciência e Saúde, e nunca hei de esquecer a alegria que senti ao descobrir que eu podia amar Deus e ter confiança nele. Dediquei-me ao estudo da Bíblia, e durante um ano só li Ciência e Saúde e outra literatura da ciência cristã. Depois de haver estudado o livrinho durante cerca de 6 semanas, percebi, um dia, que eu me tornara uma mulher sadia, que, havia 3 semanas, não tinha tomado medicamentos e que meu corpo estava perfeitamente harmonioso. A leitura de Ciência e Saúde me havia curado. Não tenho palavras com que possa descrever a maravilhosa alegria e a elevação espiritual que então experimentei. Eu havia também sofrido de astigmatismo, que, por muitos anos, me havia obrigado a usar lentes especiais para ler ou trabalhar, e nunca podia utilizar os olhos por mais de meia hora. Mas desde a primeira leitura de Ciência e Saúde, verifiquei que podia ler com qualquer luz e por qualquer espaço de tempo, sem um mínimo inconveniente. Estou agradecida não só pela cura física, como também pela regeneração mental. Regozijo-me de agora poder ajudar a outros que estejam doentes e aflitos. E.L. Curragh Camp, Condado de Kildare, Irlanda.
Ciência e Saúde 654 frutos. O livro-texto torna desnecessária uma operação. No começo do ano de 1895, meu médico me disse que eu teria de submeter-me a uma operação cirúrgica, se algum dia quisesse gozar de boa saúde. Quando eu estava tomada de grande medo, receando a operação, uma bondosa vizinha veio visitar-me. Depois de haver me falado na ciência cristã, deu-me um exemplar de Ciência e Saúde. Ela me disse que eu devia deixar de lado todos os medicamentos, e que ela sabia que eu podia ser curada mediante uma leitura conscienciosa. O livro veio a ser meu constante companheiro, e em pouco tempo fiquei curada. Além de haver me livrado de uma operação, fiquei completamente curada de fortes dores de cabeça e de um mal de estômago. Os médicos não puderam curar nenhum desses males. Há mais de 10 anos não tenho usado remédios de espécie alguma e durante todo esse período não faltei a nenhum serviço da ciência cristã por causa de doença. Estou perfeitamente bem. Dizer que estou grata a Deus por tudo isso não exprime aquilo que sinto. A cura física foi maravilhosa, mas a compreensão que adquiri acerca de Deus, bem como a capacidade de ajudar a outros, ultrapassam tudo o mais. Amo também nossa querida líder. Sr.AVIB, Concord, New Hampshire, Estados Unidos. Cura de uma doença dos rins e dos olhos. No começo de 1904, eu lecionava num internato particular. Era uma mulher muito infeliz e descontente. Sofria dos rins e dos olhos, e minha saúde geral era muito má. O médico disse que o clima não me fazia bem e que eu precisava de mudança de ares. O melhor, disse ele, seria voltar para a França, minha pátria. Mas eu não queria abandonar o internato, por isso continuei lutando até julho, quando saímos em viagem, por um mês, mas regressei pior do que nunca. Tive muitas preocupações, sofri decepção sobre decepção, e a miúde pensava que não valia a ciência e saúde. Fruto 655 Pena viver. Em setembro de 1904, ouvimos falar pela primeira vez na ciência cristã, e quem falou foi uma menina que frequentava nosso internato e que havia sido curada mediante tratamento pela ciência cristã. Adquirimos o livro-texto, Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de autoria da Sr.L. E que revelação ele foi, e é, para nós. E, de fato, a fonte da verdade. Havia lido Ciência e Saúde durante muito pouco tempo. Quando abandonei os óculos, comecei a dormir bem, e em breve me senti curada da mente e do corpo. Além disso, o livro trouxe harmonia à nossa escola, onde havia existido desarmonia e tudo mudou para melhor. Não posso descrever a felicidade que me invadiu graças à ciência cristã. Só posso exclamar com o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que Deus bendiga a Sr.L. Meu único objetivo agora é viver a ciência cristã, não só em palavras, mas em atos, amando mais a Deus, amando o meu próximo como a mim mesma, e seguindo humilde e obedientemente todos os ensinamentos de nossa líder. As palavras não podem exprimir minha gratidão para com a Sr.Ed por ter nos dado a ciência cristã. S.A.K. Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Curada uma enfermidade dos intestinos. Quando ouvi falar, pela primeira vez, na ciência cristã, havia 9 anos que eu vinha padecendo de uma moléstia muito dolorosa dos intestinos, a qual 4 médicos nem sequer haviam conseguido diagnosticar, cada um deles atribuindo a uma causa diferente os terríveis sofrimentos por que eu vinha passando. O último médico que consultei aconselhou-me a não tomar mais remédio para esses ataques, porque os remédios não podiam chegar à causa da doença nem me fazer bem algum. Por esse tempo ouvi falar na ciência cristã, e tive a oportunidade de ler Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de autoria da Sr.L. alguns minutos, diariamente, durante cerca de uma semana, e fiquei curada. Volvendo os olhos para o passado, Ciência e Saúde 656 frutos. Descobri que não tive o mínimo sofrimento desde o instante em que havia começado a ler esse livro. Faz quase 17 anos que essa maravilhosa cura se realizou e não tive nenhuma recaída. Minha gratidão é infinita e o melhor modo de exprimi-la é empenhando-me seriamente por caminhar na senda que nossa líder com tanto carinho nos mostrou em seu livro Ciência e Saúde. Sr.AJWC, Scranton, Pensilvânia, Estados Unidos. Curada pela leitura do livro-texto depois de haver tomado medicamentos durante cerca de um ano, fui obrigada a deixar a escola e entregar-me aos cuidados de um médico por 2 anos, mas piorei em vez de melhorar.
Fui então levado a especialistas, os quais declararam que meu caso era incurável, dizendo que eu estava no último grau de uma doença dos rins e que só me restava muito pouco tempo de vida. Pouco depois, meu tio deu-me um exemplar do livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, e pediu-me que o estudasse. Ao cabo de pouco tempo de estudo, pude caminhar uma distância de vários quilômetros, o que não havia podido fazer durante 3 anos. Também abandonei os óculos, que vinha usando havia 7 anos, porque me haviam dito que eu ficaria cega se meus olhos não recebessem tratamento adequado. Faz mais de 1 ano que recebi a bênção de Deus, e gozo agora de perfeita saúde e felicidade. Desde que comecei a ler Ciência e Saúde, nunca mais usei meus óculos, nem tomei medicamento algum. L.R. Spring Valley, Minnesota, Estados Unidos. Um testemunho proveniente da Escócia vinha à ciência cristã unicamente em busca de cura física. Estava muito doente e infeliz. Era muito desdenhosa e incrédula em relação àquilo que havia ouvido dizer acerca de Deus e da religião. Procurei levar a vida à minha maneira e punha a religião de lado. Acreditava muito no destino e Ciência e Saúde fruto 657 na força de vontade, e pensava pô-los no lugar de Deus, e em consequência fui levada a fazer muitas coisas precipitadas e tolas. Agora estou grata por poder dizer que minha maneira de encarar a vida mudou completamente. Tantas têm sido as provas que tive da sabedoria e da bondade de Deus, que cheia de gratidão admito que meu futuro está em suas mãos e que todas as coisas acabam tendo a melhor solução. Achei um Deus a quem posso amar e adorar de todo o coração, e agora leio a Bíblia com interesse e compreensão. Fui curada de reumatismo muito grave simplesmente pela leitura de Ciência e Saúde. Havia experimentado muitos remédios, como também massagens, mas sem resultado, e os médicos haviam dito que eu sempre sofreria dessa moléstia, porque era hereditária, e também porque havia tido febre reumática quando criança. Sofria dia e noite, e nada me aliviava, até que a ciência me provou a falsidade dessa crença, eliminando-a. Abandonei todos os remédios que estava tomando e desde então nunca mais toquei em nenhum deles, e isso já faz mais de 2 anos. Anteriormente, havia tentado dispensar certo remédio que havia tomado diariamente por quase 10 anos, mas sempre passava mal e tinha de voltar a fazer uso dele, até que descobri que a mente única é o único remédio, e então fui libertada de todo o sofrimento. Também havia sofrido constantemente de ataques biliares, resfriados e fraqueza pulmonar, tendo sido aconselhada a não sair com tempo úmido etc., mas agora alegro-me de poder dizer que estou inteiramente livre de todas aquelas leis materiais e saio com qualquer espécie de tempo. RDF, Edimburgo, Escócia. É melhor ser curado do que continuar a sofrer durante 8 anos. Sofri muito de fraqueza dos pulmões, e após ter sido tratada por 10 diferentes médicos nos estados de Illinois, Missouri e Colorado, foi-me dito que não havia para mim esperança de restabelecer-me daquilo. Ciência e Saúde 658 frutos que diagnosticavam ser tuberculose hereditária, pois meu pai também havia padecido dela. Eu estava muito magra e quase não podia locomover-me. Meu estado geral havia se agravado devido àquilo que os médicos diziam ser paralisia intestinal. 3 médicos haviam diagnosticado isso em ocasiões diferentes, e assegurado a meu marido que eu nunca teria alívio senão temporário. Até mesmo esse alívio achei difícil de obter, apesar de meus esforços quase desesperados. Às vezes, quase enlouquecia de sofrimento, e depois de medicar-me 8 anos senti que estava piorando cada vez mais. Durante 4 anos meus intestinos não haviam funcionado normalmente, então só com grande esforço, bem como recorrendo a remédios violentos ou a meios mecânicos, seguidos de sofrimento, é que eu podia obter alguma atividade intestinal. Jamais tinha ouvido falar no poder curativo da ciência cristã, e foi tão só para agradar a uma amiga que, certa noite, há cerca de 3 anos, fui assistir em Boulder, Colorado, a uma das reuniões de testemunhos dessa ciência, que se realizam no meio da semana. Muito me impressionou o que ali ouvi, e logo resolvi investigar essa estranha religião, na esperança de que ela pudesse ter algo de bom para mim. Comprei o livro-texto, Ciência e Saúde, e desde o primeiro instante em que comecei a estudá-lo e à medida que adquiria uma compreensão melhor e procurava pôr em prática o que havia aprendido, fui me tornando mais forte e melhor, tanto física como mentalmente.
Dentro de uma semana eu me sentia melhor sem tomar remédios do que durante os muitos anos em que os havia tomado, e antes que houvessem decorrido 3 meses eu estava melhor do que jamais havia estado em toda a minha vida, pois sempre havia sofrido mais ou menos de perturbação intestinal. Desde aquela época não tenho tomado remédio de espécie alguma e confio inteiramente na ciência cristã. Meus pulmões estão agora sãos, meus intestinos funcionam normalmente, minha saúde geral é excelente e posso aguentar, sem cansaço, tarefas que antes me teriam prostrado. O estudo de nosso livro-texto foi meu único meio de cura. LMST. C. Matachim, Zona do Canal, Panamá. Ciência e Saúde Fruto 659 Debelado grave caso de eczema. Faz apenas 2 anos que saí das trevas e penetrei na luz da ciência cristã. Para mim, a elevação espiritual foi maravilhosa. Que dizer, então, da cura física? As palavras não podem exprimir minha gratidão pelos benefícios que então recebi. Durante 5 anos sofri dessa temida doença chamada eczema, que se havia alastrado por todo o meu corpo. 5 médicos tinham dito que nada podiam fazer por mim. O sofrimento parecia tão terrível quanto o fogo do inferno no qual me haviam ensinado a crer. Quando conheci a ciência cristã, há 2 anos atrás, por intermédio de uma amiga querida, esta deu-me um exemplar do livro Ciência e Saúde e pediu-me que o lesse. Disse-lhe que o faria, pois eu estava na situação de uma pessoa que, a ponto de se afogar, se agarra até uma palha. Eu havia sido uma estudante da Bíblia durante 28 anos, mas quando comecei a ler Ciência e Saúde em conjunto com a Bíblia, fiquei curada em menos de uma semana. Nunca recebi um tratamento. Um caso de sarampo também foi curado 24 horas depois de seu aparecimento. Sr.AMBG, Vermillion, Ohio, Estados Unidos. Ciência e Saúde, uma dádiva inestimável. Venho espontaneamente dar testemunho do poder curativo da ciência cristã, pois durante toda a minha vida sustentei uma luta contra a moléstia e contra as experiências médicas. Vários médicos haviam por fim admitido que estavam esgotados seus recursos, e só podiam oferecer-me paliativos, dizendo que uma cura era impossível. Eu sofria de paralisia intestinal, tinha frequentes enxaquecas com indescritível agonia, e por causa de uma forma maligna de febre amarela minha existência mortal quase havia chegado ao fim. Muitos eram os males que acompanhavam esta desarmonia física, mas Deus confunde a sabedoria dos homens, pois, enquanto eu estudava Ciência e Saúde, Ciência e Saúde 660 frutos anos atrás, ergueu seu véu da ignorância e foi-me mostrado que a saúde perfeita era meu estado verdadeiro, e que para